versículo do 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que essa brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vá e diga a este povo: ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber. Torne invisível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra esteja em ruínas e devastada, e o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída com o terebinto e com o carvalho, dos quais depois de derrubados ainda fica o toco. Assim a santa semente será o seu toco. Amém, igreja? Glória a Deus. Senhor Pai, nessa noite, Pai, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha falar conosco. Assim, Deus, como o Senhor falou através de uma visão para o profeta Isaías, que o Senhor venha falar conosco nessa noite também, Pai. Queremos ouvir a sua voz, queremos, Deus, ouvir da palavra do Senhor nessa noite, ó Pai. E que a tua palavra sobre a nossa vida nessa noite, Pai, seja como a visão de Isaías, um chamado profundo, meu Pai, algo íntimo, algo pessoal, algo que venha trazer uma transformação de vida sobre as nossas vidas, sobre o nosso viver, sobre aquilo que nós fazemos, ó Pai. Assim como foi com o profeta Isaías, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, igreja? O profeta Isaías, ele foi um homem, um profeta chamado por Deus, em um momento muito crucial da história de Judá. A experiência, do profeta Isaías, descrita aqui no verso 6, é de uma visão celestial. O capítulo 6, aliás, não o versículo, mas todo o capítulo 6 vai trazer para a gente sobre uma visão que o profeta Isaías teve. E nessa visão, a Bíblia fala que ele viu o Senhor sentado no seu alto e sublime trono. E ele fala que lá ele viu os serafins que estavam cantando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Esse encontro que Isaías teve
nessa visão com o Senhor. Foi um encontro muito marcante para a vida de Isaías, porque não foi só uma visão de algo que ia acontecer, não foi só uma revelação que Deus trouxe sobre a vida de Isaías, mas foi um encontro transformador para a vida de Isaías. Assim como tem que ser os nossos encontros com o nosso Deus. O que Deus fala conosco, o que Deus nos mostra através de uma visão, o que Deus nos fala através de um sonho, o que Deus nos fala através de uma ministração, não pode ser somente palavras vãs que quando nós estamos ouvindo a gente acha que entendeu, mas quando passa o tempo aquilo não faz mais sentido na nossa vida. Aquilo que Deus fala conosco, isso vai fazer sentido se nós vivenciarmos a palavra dele, vivenciarmos aquilo que Deus tem tratado conosco, vivenciarmos as experiências que Deus tem colocado profetas e outras pessoas para compartilhar conosco. Tem pessoas que passaram a vida inteira dizendo que está com Jesus, assim como a multidão que seguiu Jesus. Eu já preguei aqui outro dia que a multidão que seguia Jesus, grande parte dessa multidão, mesmo vendo Jesus operar milagres, mesmo vendo Jesus fazer curar, mesmo vendo as experiências, tendo experiências com Jesus, essas pessoas ainda não o receberam como Senhor e Salvador da vida deles. E como eu posso provar isso? Na Bíblia. A Bíblia fala que a mesma multidão que acompanhava Jesus, que via os milagres de Jesus, era a multidão que Jesus impediu de entrar na casa de Jairo, era a multidão porque eram descrentes, porque eram incrédulos, era a multidão que ovacionou Jesus quando entrou em Jerusalém no domingo de Ramos, mas era a mesma multidão que também gritou crucifica ou crucifica na sexta-feira da Paixão. Então a Bíblia me diz que muitas pessoas vão viver com Jesus, vão ver Jesus operar milagres, vão ter experiências com Jesus, mas não vai receber o presente, não vai receber aquilo que Deus tem sobre a vida dele. Por quê? Porque guarda o conhecimento. E o conhecimento que Deus traz na nossa vida não é para ser guardado, é para ser vivido, é para ser praticado. De nada adianta eu ser conhecedora da palavra se eu não executo os mandamentos que a palavra me direciona. De nada adianta eu ser conhecedora dos mandamentos se eu não faço aquilo que Deus me orienta a fazer. De nada adianta eu ouvir, eu estar na igreja. É claro que estar na igreja é de suma importância. O que eu quero dizer é que nós não podemos estar na igreja por estar. Eu vou falar mais à frente aqui sobre isso, sobre você querer, desejar estar na presença de Deus, fazer a vontade de Deus e não estar por estar. Esse encontro que Isaías teve com Deus, ele foi um encontro com a santidade de Deus, que trouxe sobre Isaías, revelou sobre ele o seu pecado, mas que também trouxe para ele a oferta de redenção e de perdão. O chamado de Isaías que nós lemos aqui no capítulo 6 nos traz alguns ensinamentos, traz para a gente algumas lições, e eu separei 3 lições aqui que eu achei bastante importante e eu quero compartilhar com vocês. A preparação, a convicção do poder de Deus e a importância de servir com livre-arbítrio. A preparação para o serviço. Isaías foi
pergunto para você: será que nós estamos vivendo tempos diferentes do que Isaías estava vivendo? Não. Nós estamos vivendo, igreja, os mesmos tempos que Isaías estava vivendo. Nós estamos vivendo tempos de politicamente instável, né? A nível federal, a nível municipal, a nível estadual. Nós estamos vivendo tempos em que o povo que se diz povo de Deus está fazendo como a multidão que seguia Jesus. Crucificam. O povo não quer mais saber de Deus. Pastora, como é que você diz isso? As igrejas, quando você começa a pregar sobre o verdadeiro povo de Deus, sobre transformar a sua vida, sobre viver o Evangelho, as pessoas não ficam na igreja, porque as pessoas só querem viver de status. As pessoas só querem carregar, moda ser crente, sabe? Dá status ser crente. Ou, tô com a Bíblia debaixo do braço, vai postar no Instagram. Só para usar o nome de Deus, usar uma imagem de que está na igreja para ganhar credibilidade, para ganhar seguidores, sei lá o quê. Mas transformação de vida, igreja, são poucas pessoas que estão querendo viver com Deus. São poucas pessoas que querem viver o que Isaías viveu com Deus. Reconhecer o seu próprio pecado. A Bíblia fala que quando Isaías ele viu, né, a santidade de Deus, ele já começou a dizer, como diz aqui no versículo 5: ai de mim, eu estou perdido. Sou um homem impuro, de lábios impuros, habito no meio de um povo impuro. Eu posso dizer para vocês, igreja, que eu tive essa experiência pessoal com Deus, assim como Isaías teve. Quando Deus, né, há muitos anos atrás, Deus veio me chamar para ter esse ponto de transformação de vida. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava numa sala na minha casa. E o engraçado, sabe o que foi? Que Deus não revelou exatamente a santidade dele para mim. Mas Deus revelou o meu eu para mim. E quando Deus revelou o meu eu entendi que até nas minhas boas ações eu estava cometendo pecado. Que até nas minhas boas atitudes havia no meu interior, não na minha percepção, não era que eu planejasse, mas Deus me mostrou que no meu coração havia algo que precisava ser transformado. A minha fala foi parecida com essa de Isaías. Eu não falei ai de mim, não, eu falei morri. Só me via na cabeça a imagem de Ananias e Safira que pecou contra Deus. Era a única coisa que me vinha na cabeça. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia. Meu filho era pequeno, meu primeiro filho era pequeno. E eu falei, Senhor, tem misericórdia do meu filho, Pai. Porque eu sei que hoje o Senhor me leva. Porque eu não sou digna mais de ficar nessa terra. E Deus falou comigo assim, como Ele falou com Isaías: não estou aqui para condenar pelo pecado, mas eu estou aqui para transformar a sua vida. Eu estou aqui para preparar você para aquilo que eu tenho para a sua vida. Eu estou aqui porque eu mesmo vou tratar com você, porque eu mesmo vou cuidar de transformar
Deus sobre a vida dele. Assim como eu também recebi há muitos anos atrás. O que é isso, igreja? É você entender que você precisa passar por um processo. E você passar por esse processo. Coisa que as pessoas nos dias atuais não querem. Passar pelo processo. Sabe por quê? O processo não é fácil. O processo não é fácil. Se você for olhar qualquer processo que você precisa viver, né? A borboleta, para ela virar uma borboleta, ela tem que passar pela dor do processo, de deixar de ser largada, de trocar a pele para se tornar uma borboleta. O diamante, para ele se tornar um diamante, não é só você pegar ele lá e já é um diamante. Ele tem que ser exposto a uma temperatura muito quente, para se tornar um diamante de valor. E nós somos diferentes, igreja. Para nos tornarmos alguém que Deus possa usar no seu ministério, que Deus possa nos usar como canal de salvação sobre a vida de outras pessoas, nós temos que passar pelo processo de purificação. E o que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Aceite. Aceite o processo de purificação. E nós devemos isso, igreja, não é só em um momento, não. Não é só quando Deus está usando ou Deus está com palavra. Esse processo é contínuo. Dia após dia. Dia após dia a gente vai buscando essa purificação, essa santificação no nosso Deus. Para isso, nós precisamos ter a convicção do poder de Deus. Após reconhecer a sua impureza, Isaías teve a boca dele purificada por um serafim, que trouxe uma brasa viva do altar. A brasa simbolizava o perdão e a purificação dos pecados. Quando nós reconhecemos a santidade de Deus nos confronta. E essa convicção, ela é necessária para que nós venhamos entender sobre o chamado que Deus tem sobre a nossa
De quem Deus estava falando? Dele próprio. Deus não dizia para Moisés: fala para esse povo que você tem capacidade. Não. Diga para esse povo que quem está te enviando sou eu, o grande eu sou. Que quem vai te levar, quem vai conduzir até a terra de Canaã, sou eu, o Deus de Israel. Então, igreja, nós precisamos ser confrontados com quem eu sou e quem Deus é. Quem Deus é e quem eu sou. E quando eu entendo isso, assim como Isaías entendeu aqui na visão que Deus deu para ele, nós estamos nos preparando, Deus está nos preparando para o chamado que Ele tem na nossa vida. Quando nós entendemos isso, nós estamos preparados. A preparação também, igreja, ela é contínua. Como eu disse, não é um encontro com Deus, é todos os dias tem que estar buscando a santidade de Deus. Porque todos os dias nós estamos pecando. Porque todos os dias nós estamos fraquejando. Então esse confronto tem que ser o tempo inteiro. Todos os dias, durante toda a nossa caminhada. Isaías experimentou esse poder purificador de Deus. Ele viveu experiência com Deus. Ele foi capacitado por Deus. Sabe para quê? Para depois ele ir para o ministério. Para depois ele cumprir o chamado de Deus. Sabe outra coisa que é muito importante, igreja? É a nossa disposição. Nós temos que entender primeiro que não é sobre nós, é sobre Deus, é para a glória de Deus. E se nos colocamos no lugar dele, nós já não servimos para mais nada. A menos que venhamos a arrepender e buscar a presença dele novamente, porque ele é misericordioso e trabalha na nossa vida. Após ser purificado, Isaías ouviu uma outra voz que perguntava, lá no versículo 6: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E Isaías, ele responde, não porque ele se sentiu obrigado, não porque ele se sentiu pressionado, mas ele respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Por quê? Porque ele tinha gratidão, amor por aquilo que Deus havia feito na vida dele. Amém, igreja? O compromisso de Isaías após o perdão, após ter sido perdoado, ele ofereceu-se voluntariamente para o serviço de Deus. Ele foi motivado pela gratidão. Ele não foi por pressão. Ele não foi porque Deus disse que ele tinha que ir. Mas ele foi com disposição. Ele foi de livre e espontânea vontade. E eu posso dizer para você, igreja, que graças a Deus, eu também vivi essa experiência de Isaías. De quando Deus me chamar, eu dizer: Deus, eu não sirvo o Senhor por obrigação. Eu não tenho pesar nenhum em fazer a obra de Deus. Por mais que as circunstâncias pareçam difíceis, por mais que os problemas, os desafios venham,
porque Deus confiou um serviço na minha mão. O ministério pastoral, para mim, não é status, é serviço. Serviço, e eu me espelho em Jesus para servir e servir de verdade. Deus não dá para a gente o ministério pastoral para status. Ah, não, que traga minha água, coloque aqui, que organize as coisas porque eu sou pastor. Não. Ministério pastoral, igreja, estou falando do meu ministério, que é o privilégio que eu tenho, é de servir. De lavar a igreja, de limpar a cadeira, de fazer o que for preciso e fazer com alegria no meu coração, fazer com prazer. Nossa, eu tenho prazer quando eu chego nessa igreja e vejo ela limpa, cuidada, e falo, nossa Deus, obrigada pelo privilégio de essa unidade organizar aqui. É um privilégio para mim e tem que ser para nós. Isaías ensinou isso para nós, igreja. O chamado de Isaías nos ensina que Deus nos prepara, que Deus nos purifica e que Deus nos chama para que nós venhamos servir Ele com alegria e disposição. E assim como Isaías, nós devemos estar prontos para dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. E nessa noite eu quero pedir que o Espírito Santo, Ele nos ajude a crescer em santidade e a responder ao chamado de Deus, sempre com o mesmo coração disposto, com o coração grato, com o coração alegre de poder servir ao Senhor, de cumprir aquilo que Deus, o chamado que Deus tem para a nossa vida. Amém? Eu quero orar por você, fica de pé no seu lugar. Senhor Deus, nessa noite, ó Pai, eu quero apresentar a vida de cada um aqui, Pai, e daqueles também que não ouviram essa mensagem. Quero pedir ao Senhor, Deus, que em nome de Jesus, o Senhor venha trazer sobre cada um, Deus, essa mesma intimidade, esse mesmo relacionamento que o Senhor trouxe aqui na visão de Isaías, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que as pessoas venham ter essa experiência que Isaías teve, Pai, essa experiência que eu tive com o Senhor, meu Pai, de entender sobre a sua santidade, sobre o meu pecado, de entender qual é a posição do Senhor e qual é a minha posição, ó Deus, e que esse confronto, ó Pai, sobre a sua santidade, sobre a minha, sobre o meu pecado, sobre o meu estado de pecado, venha trazer, Deus, sobre cada vida, meu Pai, o poder transformador que trouxe na vida de Isaías.